Bem-vindos de volta. Voltamos à conversa com o Miguel Gomes da Silva, do Montepio, e vamos agora analisar precisamente esta questão do impacto nos mercados da invasão russa da Ucrânia. Na semana passada os mercados sofreram fortemente aqui com esta invasão que não era esperada de todo. Como é que olhas para a situação e o que é que podemos esperar nos próximos tempos também? Desde já esperar volatilidade, acho que é a grande certeza que temos e é isso que temos visto nos mercados, porque o comportamento, ainda na sexta-feira vimos como é que podemos ter as bolsas a cair fortemente e depois uma recuperação, e vimos isso durante a semana passada várias vezes, recuperações históricas mesmo que se registaram durante a semana, e isso é fruto da volatilidade e da grande incerteza que os investidores têm. O estarmos em guerra não é propriamente, ou haver uma guerra não é propriamente, não tem que ser penalizador forçosamente para as bolsas de valores. Vai haver sempre empresas que podem beneficiar com isto, nomeadamente desde logo a indústria do armamento, e aí acho que há um ponto que pode ser bastante importante em termos do futuro do comportamento bolsista, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Desde logo, olhando para ativos por exemplo, como eu referi há pouco, das energias renováveis, que poderão ter aqui um novo ânimo. As empresas que investem ou que fabricam armamento também poderão ser um ativo interessante a ter em conta nos próximos tempos, até porque a Alemanha anunciou desde já um pacote de compra de 100 mil milhões de euros de armamento. Portanto, vamos voltar a ter a Alemanha no centro dos países em termos de equipados com armamento. Nós tínhamos até aqui do lado da NATO, tínhamos os Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Agora vamos passar a ter a Alemanha como um quarto país a contar para isso. E isso obviamente vai criar empregos, vai criar uma dinâmica económica diferente daquela que provavelmente que nós estávamos à espera antes de tudo isto acontecer. É muito cedo para perceber onde é que vamos parar. Acho que futurologia para já é muito difícil de perceber se vamos ou não vamos ter entendimento, se o Sr. Putin vai recuar ou se vamos ter uma guerra de grande escala. No entanto, que o paradigma vai mudar na Europa sim, desde logo em termos daquilo que é o sofisticar do equipamento. Por outro lado, também, tudo isto trouxe, e o Sr. Putin com isto trouxe uma grande união à Europa novamente. Portanto, voltamos a ter os 27 países totalmente de acordo, surpreendentemente de acordo, desde o Sr. Orbán, eu quase que diria, se estivéssemos em pré-Brexit, provavelmente os britânicos teriam votado de maneira diferente e não teríamos tido Brexit nesta altura, e a própria NATO, que relembramos já desde o Sr. Trump ameaçar com a saída dos Estados Unidos da NATO, a própria NATO ganha aqui também uma nova dinâmica. Portanto, para nós ocidentais, isto pode fortalecer as relações na Europa e nos países da NATO. Miguel, mas e a questão das sanções? Porque é certo que tem um impacto muito negativo na Rússia e nos cidadãos russos. Aliás, nós vimos hoje o rublo a cair, uma corrida já aos bancos. O Banco Central russo a subir os juros de 9,5% para 20%, o que pouco fez para impedir a desvalorização do rublo, mas isso também tem consequências para outros players, como a Europa e o mundo em si. Que consequências é que achas que poderão advir daí? E também poderemos ter aqui um agravamento ou uma paragem da melhoria que estava a ser verificada nos bottlenecks, no afunilamento, nomeadamente logístico? Por partes, no setor financeiro, e o setor financeiro tem sido afetado, e nós vimos o comportamento dos bancos europeus nos últimos dias, porque há muitos bancos europeus que têm investimento na Ucrânia e na Rússia. Portanto, bancos que têm bancos mesmo, portanto, bancos europeus que detêm bancos quer na Ucrânia, quer na Rússia. E, obviamente, que, desde logo, esses são afetados e o comportamento em bolsa é penalizador. Depois temos empresas, por exemplo, como a BP, que tinha uma participação ou numa empresa russa, que obviamente ao querer vender não há compradores, portanto temos aqui o problema da questão. E depois vai tudo dar ao sítio onde tu estavas a falar, que é a questão do SWIFT e da Rússia estar fora, ou de uma série de bancos russos estarem fora do sistema de transferências internacionais. E isto
tem consequências muito drásticas e, desde logo, as pessoas correrem aos bancos a trocar os rublos por moeda estrangeira, sejam dólares, sejam euros, provocou a queda do rublo e retirou, sobretudo, a questão da confiança, e essa é a mais difícil. Vai ser muito complicado a Rússia voltar a ter a confiança dos parceiros internacionais. Está a haver, a nível mundial, um isolar da Rússia, portanto, tudo o que seja negócios com a Rússia, transferências, está a ser alvo de um escrutínio através dos filtros de compliance, que obviamente filtram e deixam de fora, por exemplo, os senhores oligarcas russos que vivem mesmo fora da Rússia. Portanto, o Reino Unido, por exemplo, é um grande destino. A própria Turquia também já veio condenar, pelo menos de uma forma mais explícita, que foi, sendo membro da NATO, obviamente, também a invasão da Ucrânia pela Rússia. Chamou-lhe mesmo guerra. Chamou-lhe mesmo guerra, portanto estamos aqui a ver a Rússia um pouco isolada. Isto, obviamente, no fim do dia, quem vai perder vai ser a Rússia, porque eu não me recordo de um movimento mundial tão grande contra um único país. Tirando, provavelmente, Bolsonaro no Brasil, mais um ou outro, não me recordo, neste momento, de mais nenhum líder. A própria China também não apoiou convictamente a Rússia, portanto, eu acho que o Sr. Putin vai cair por dentro, porque os oligarcas russos não lhe vão perdoar o facto de não terem acesso ao seu dinheiro fora da Rússia, porque rublos, nesta altura, não valem papel. Apenas. E em relação à questão dos bottlenecks da logística a nível mundial, achas? A questão da logística a nível mundial passa muito por aquilo que vai ser o pós desde logo o Nord Stream 2, através do gás. Esse é importante. A Rússia não é, nesta altura, um fornecedor de commodities essenciais para as indústrias. A Rússia tem gás, tem petróleo e, se anexar a Ucrânia, passará a ter cereais e alimentos. Não tem, naquilo que afetou a nível mundial as indústrias, não é um player importante. Portanto, não parece que por aí vá condicionar. Miguel, obrigado por teres aceito o nosso convite para estar presente no Mercados em Ação. Obrigado pelo convite. Virão mais convites, com certeza. Obrigado. Vamos agora passar para o número da semana, que na verdade são dois números, olhando para o orçamento da defesa, tanto da Rússia, que neste caso são 150 mil milhões de euros anuais, e o da Ucrânia bastante mais abaixo, que são cerca de 12 mil milhões de euros. Portanto, aqui uma verdadeira luta entre David e Golias, esperando que a fisga ucraniana seja suficiente para derrubar o gigante russo. Então, também podemos olhar para os números de militares no ativo, 200 mil da parte da Ucrânia e 850 mil da parte da Rússia, neste caso. Esperemos que a ajuda da União Europeia prometida, também par das sanções e outras medidas como armamento, possam aqui tentar trazer algum equilíbrio e superação para a Ucrânia neste momento difícil. Marco, vamos agora olhar aqui para a personalidade da semana. Quem é que escolheste? Sim, não é bem uma pessoa, é um grupo, que é a União Europeia. Isto porque a forma como tem lidado com a situação, nomeadamente a questão do SWIFT, que era por muitos considerado a bomba atómica, e é aquele que imediatamente teve consequências na Rússia, nos cidadãos russos e na moral dos cidadãos, das tropas também, porque obviamente todos eles têm família, mas também nos oligarcas e nas pessoas que rodeiam Putin. Para além disso, a questão de terem decidido banir as movimentações em euros e também depois a Fed em dólares do Banco Central russo terá um impacto muito forte naquilo que se costuma dizer no war chest, que Putin tinha amelhado ao longo dos últimos 7 anos, cerca de 600 mil milhões de dólares, e portanto, por isso, a União Europeia desta vez esteve à frente e esteve bem. Esperemos que sejam medidas que possam realmente fazer com que Putin mude de ideias e de alguma forma retire da Ucrânia. Esperemos que sim. Obrigado, Marco. Chegamos ao fim de mais um Mercados em Ação. Agradecemos a vossa preferência, bons negócios e até para a semana.